Mateus Paraíso. Podia ser assim. Podia ser assim. Podia ser assim. Estás bom? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tens um bocadinho, não é? Tens um bocadinho deste lado do Atlântico e outro bocadinho do outro lado do Atlântico. Conta-me lá a tua história, que é para eu perceber como é que isto aconteceu. Então, eu nasci no Brasil, em São Paulo, e eu vim Mãe para brasileira? cá. Os pais brasileiros. Os Os dois dois brasileiros. Os meus avós, contudo, são açorianos. Ok. Então, vim Portanto, para cá. nasceste no Rio, estavas a dizer? São Não, Paulo. São Paulo. Nasceste em São Paulo? Exatamente. E depois, Viveste lá até que idade? até aos 4, e depois vim para cá. Pronto. Portanto, já fizeste a escola cá, já Tudo cá, tudo cá. tudo. É engraçado, porque mesmo muitas vezes filhos de pais brasileiros mantêm ainda bastante sotaque. Tu não enganas Eu ninguém, tu alterei. não tens hipótese, porque tens um sotaque completamente português. Sim, mas é engraçado que ou seja, eu tenho 4 irmãos mais velhos e nenhum deles manteve. Nem manteve o sotaque? Não, ou seja, todos manteram um sotaque Foi? brasileiro. Sim, eu fui o único que mudei, mas eu acho que eu tenho assim uma característica um bocado mutável da minha parte. Porquê que terá sido? Opa, não sei, eu acho que eu adapto-me facilmente aos contextos em que estou. Então eu facilmente fiquei, ok, agora vou falar português de Portugal. Porque eu na minha família só falo ou seja, português do Brasil. Certo? E trocas Portanto, facilmente? O quê? E trocas logo facilmente? Mudas logo o sotaque? Estás em eu nem casa, sequer estás em penso. família, estás na festa e já Eu não nem estás sequer a pensar. penso, é automático, é completamente automático. A minha mãe, aliás, eu tenho esta conversa com vários dos meus amigos, eles ficam assim, o que é que está a acontecer? Porque a minha mãe liga-me e eu começo automaticamente a falar em brasileiro e depois, pronto, depois falo em E português. depois mudas outra É vez? automático. E às vezes tenho este problema que é, quando eu vou à loja de comida brasileira, que eu frequento muito, graças a Deus, eu às vezes fico assim no impasse de como é que eu falo. Não é? Porque normalmente são pessoas brasileiras a atenderem-me e eu sinto aquela coisa só que de falar brasileiro, só que de repente já comecei em português, então fica meio estranho, fica assim constrangedor. Depois fica um bocadinho, porque nós tivemos a coisa das novelas e, portanto, fomos aprendendo uma data de sotaques do Brasil. E mais difíceis, menos difíceis, mas entrou-nos no ouvido e, portanto, nós conseguimos, com relativa facilidade, perceber quem vem de lá. O contrário não é verdade, não é? Não, O português não. é muito mais fechado, nós chegamos lá e Exatamente. ou mesmo que eu chegue cá e diz oi, Sim. porque metade das coisas não, até entrar Sim, na sim, cadência do português não é fácil. A fonética é muito mais fechada. Fechado. Sim, é muito mais difícil para eles entenderem. Para Porque nós, aquele português mais aberto, a vogal aberta, até para cantar às vezes é mais fácil, mas pronto, foste pelo então caminho mais fácil. foste pelo caminho mais difícil. Foi, mas é vida. Estavas a falar de lojas de comida brasileira. O que é que vais comprar? Pastel, coxinha, Não é uma quibe. coisa muito. Ainda não entrou muito cá, não é? Opa, Nós não. temos depois Tem várias, olha que tem comemos, várias. mas Quando não é nós cá aquela chegámos não loucura. havia nada e graças a Deus que Começou a existem aparecer. várias agora. Pá, e é bué da bom para mim. Porque nós comemos umas empadas, ok, tudo bem, ou comemos um pastel qualquer de Sim, bacalhau, uma empada. mas não é Há era bons assim uma salgados coisa. aqui Sim. em Portugal, mas efetivamente nada bate para mim de um pastel com frango e catupiry. Portanto, tu já vais comprar feito, não vais comprar para fazer. Mas eu se quisesse eu fazia, mas eu tenho preguiça. Se quiser, mas eu sei fazer uma coxinha. Eu sei fazer Ok. quer dizer, Eu arroz com feijão, pelo menos, não? opá, não, isso sempre. Assim, uma refeição brasileira, obviamente, sim, arroz com feijão. E depois essa parte, achas que puxas muito para a música? Não. Este encontro de culturas, para a tua música. Eu acho que inconscientemente, sim. Eu sinto muito mais de espírito uma pessoa brasileira do que propriamente portuguesa. Estás com que idade? Eu tenho 26 agora. Tens 26. Destes 26 anos, tirando esses 4 anos em que cresceste no Brasil, o que é que, somado, quanto tempo é que depois tiveste no Brasil? Tens essa ideia? Pois é, ou É seja, às semanas, é aos meses, é aos dias? Pois eu ia lá voltando, mas não foram muitas vezes. Não foram muitas vezes. Não foram muitas vezes e quando fui também não foi muito tempo. Mas definitivamente, ou seja, em termos de tempo, se formos analisar assim, sim, realmente há muito mais de português. Mas depende do que é que entra, o que é que não entra, o que é que eu deixo entrar, o que é que me atrai, o que é que... Não é? Porque eu cresci com a minha família e com os meus 4 irmãos. Certo. Não é? Mesmo que eu fosse lá para fora, ou seja, para a escola ou assim, eu voltava para casa e a gente consumia cultura brasileira, consumia televisão brasileira, fala em brasileiro, ou seja, quando as pessoas dizem, já és português, não sei se... Tens ali um misto.
Os teus irmãos são o quê? 3 rapazes e uma rapariga? Ou é São 3 raparigas e um rapaz. 3 raparigas e um rapaz, é o contrário. Eu sabia que uma das tuas irmãs mais velhas cantava também, não é? Sim, ainda. Se calhar cantam todos. Uh, Cantar toda a gente quase canta. Diria que... não, cantam Mas um bocadinho mais desafinados, mas pronto, só nas festas. sim, é isso. E elas já tinham outra idade quando chegaram cá. Tu é que chegas muito pequena e não tens noção de nada, não é? Exatamente. Para ti é é uma normalidade. Exatamente. Chegas, vais à escola tranquilamente. Às vezes há aquela coisa da inserção, da aculturação, não passaste por nada disso. Não, mas sinto que foi complicado crescer imigrante, com a família de imigrantes e assim, lidar com as dinâmicas que estão assentes, não é? Tipo, também em relação à xenofobia no geral, mas eu sinto que foi complicado para mim em termos de espírito. Eu sinto que às vezes a crescer eu sentia-me destoado em termos de como me relacionar com as pessoas, não é? Cara, porquê? Opa, Pequenas coisas, às vezes são pequenas coisas, não é? É o falar com qualquer pessoa, estar à vontade para ter uma conversa com qualquer pessoa. O português é muito mais reservado do que o brasileiro. E eu sinto que havia muito disto para mim, não é? Para as pessoas que estão a ouvir, eu estou a fazer assim, sim, chega para afastar, lá. afastar. É um chega para lá. Sim, eu havia... Alguma distância, não é? Não há logo aquela coisa de vamos sim, entrar todos sim. E eu senti sempre esta coisa de... Eu levava isto muito a peito, porque ficava tipo, então... não é? E eu não voltando muitas vezes ainda voltava ao Brasil, não é? Tipo, e a diferença é enorme neste sentido, não é? Eu falo fala-se com a senhora na fila do pão como se fosse... Aliás, isto é um comentário que eu tenho muito. As pessoas veem-me a falar com alguém e ficam assim, vocês já são amigos há quanto tempo? Eu digo, estou a conversar com esta pessoa pela primeira vez. E as pessoas ficam sempre, mas não sei, eu sinto que isto é uma coisa que me foi passada culturalmente. Pronto. E naturalmente também, porque não era uma coisa que pensasses, era uma coisa... Exatamente. Completamente natural em ti. Exatamente. Cresceste assim. Mas tu chegas de uma altura, e os teus pais chegam de uma altura em que tínhamos também muito menos imigração e se calhar havia menos barreiras. E hoje em dia, se calhar, até já há mais barreiras. Porque não era uma coisa que se discutisse muito. Há 20 anos não tinhas propriamente um grande problema. Não era assunto. A imigração não era assim grande assunto. Hoje é que passou a ser. E depois temos aí as eleições, enfim, os resultados que temos. Como é que fiz isto? Porque tu já tens mais anos de cá. Como é que olhas para esta realidade? Lá está. Eu vejo agora... Estou-te a fazer perguntas difíceis, não têm nada a ver com música. Mas eu amo. É porque mas trazendo à música um bocadinho e a falar um bocadinho de identidade, porque agora está muito... eu não quero usar a palavra trendy, mas voltou agora esta questão de pensarmos nós como artistas nas nossas raízes, não é? E de colocar as nossas raízes na música e vê-se muito, não é? A influência, sei lá, tipo da Rosalía, não é? Que fez algo sobre o país dela, não é? Tipo a reivindicar mesmo a cultura e a tradição e assim. Eu nunca me revi muito nesse tipo de... sei lá, de imagética, até porque eu não me sinto nem de um lado nem de um outro, e eu sinto que eu só vivo a minha vida e depois vou pensando um bocadinho sobre as coisas e como é que elas vão funcionando, não é? Isto faz sentido responder à tua pergunta? Acho que faz sentido, faz completamente sentido. O Mateus Paraíso é o meu convidado hoje. Temos mais tempo para falar e para falar de música também, porque ele tem o álbum de estreia, chama-se Na Verdade. E vou querer saber mais sobre este álbum, como é evidente. Hoje está cá o Mateus Paraíso, do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil. Temos aqui esta junção, álbum de estreia. Na Verdade... Na verdade, porquê? Este nome, graças a Deus, surgiu-me, porque eu estava com muita dificuldade para tentar encontrar um nome para este álbum. Mas pareceu-me mais acertado e deu-me um clique quando eu pensei nele. Porque isto é sobre eu ter começado a fazer journaling e ter tido a necessidade de documentar a minha mente, porque eu não estava bem e senti que eu tive sempre desde puto esta necessidade de melhorar em todos os aspectos. Então comecei a documentar a minha mente como forma terapêutica. E foi aí que eu comecei a escrever o álbum e grande parte deste processo de documentar a mente passa por nós acharmos uma coisa e depois, na verdade,
acho que é isto. Na verdade, eu acho que é isto. E é admitir e é entrar neste processo de sermos honestos intelectualmente. Então, mas explica-me, que eu também quero perceber. Como é que tu documentas a mente? Como é que tu documentas a tua mente? Vais tomando notas sempre sistematicamente? Ou é assim por uma análise constante? Às vezes gostava de atenuar essa análise constante. Vai sempre acontecendo dentro da minha cabeça, mas do documentar eu acho que é mais o processo de exteriorizar mesmo, não é? Então o que acontece é, eu sento-me, pego no meu journal e na minha caneta e escrevo o que vai na minha cabeça. Mas tipo, imagina, em modo vómito mesmo. Ok. Ou seja, colocar tudo cá para fora. E depois olhar para aquilo, ler e ficar assim, ok, o que é que se passa aqui? Não é? E dizer assim, violentamente, eu digo mesmo violentamente dizer a verdade, não é? E admitir. Pronto, e é um bocadinho isto que eu faço neste álbum. Já faz há quanto tempo? Eu já faço isto desde... Ou seja, isto foi quando eu escrevi a minha primeira música, A Nada Muda. Foi nessa altura que eu comecei a fazer journaling, que foi em 2017. Portanto, se calhar hoje também já olhas para trás, para os teus cadernos e já vês outras coisas, já vês uma evolução noutro caminho. Ou se calhar já não te revês em determinado tipo de coisas, não é? Claro, mas isso é natureza humana. Se fizéssemos todos isso, íamos chegar, se calhar, a conclusões muito parecidas. Definitivamente. Parecidas, diferentes, mas que iria haver um progresso, sim. Eu acredito firmemente nisto. E isso faz parte do teu processo de composição? Sim. Puxaste isso tudo para o teu trabalho? Sim, completamente. Sim. Porque era aquilo que eu sabia melhor falar. Porque eu sentava-me todos os dias a escrever sobre isto, não é? Depois, quando eu ia escrever uma música, eu ia fazer, eu já sei o que dizer. Tu tinhas uma história engraçada, que eu ouvi-te contar essa história, das viagens de Natal, tu começaste a cantar muito desafinado, não era? Sim. O Noite Feliz, acho que era o Noite Feliz. Exatamente, sim. Foi numa viagem de Natal que eu me apercebi que tinha que cantar e cantei à frente da minha família mas no a Natal. recepção não foi logo aquela que tu estavas à espera, não é? Não, eu acho que se calhar, olha, ainda bem que dizes dessa forma, porque eu nem sequer sei do que é que eu estava à espera. Eu acho que tipo, a minha mente só pensou: sim, cantar. Vai, canta. Não é? Porque mas nós como crianças, às vezes eu digo isto porque nós como crianças às vezes fazemos literalmente as coisas só para a gente procurar validação, é a maneira como a gente cresce e aprende, não é? Mas eu sinto que eu sempre vivi assim um bocadinho, pronto, na minha cabeça na lua, e decidi que ia cantar uma Noite Feliz à frente de toda a gente e cantei. Pá, e a minha família, todos em uníssono, começaram-se a rir de tão mal que aquilo foi. E atenção, eu amo-vos todos. Sim, as famílias são assim. Mas, tipo, realmente tem piada, porque foi realmente estrondosamente mal. Mas o que é importante aqui é que eu cantei até ao fim. Eu obriguei-os a ouvirem até ao fim. E é isso que... E tu continuas e deixas isso mais ou menos de parte, ou vais cantarolando em casa, ou o que é que seja. E é só na adolescência que voltas a pegar mais na música mais a sério? Ou seja, eu comecei mesmo a ter uma relação maior com a música? Uma relação maior com música, sim. Acho que foi a partir de quando eu vou para o meu primeiro programa de TV, aquele programa Uma Canção para Ti, não é? Passaste por vários, não passaste desses programas de talentos? O quê? Passaste por vários desses programas de talentos, não passaste? Sim. Passei por algo. Que é uma aprendizagem. Não, é uma aprendizagem. Foi uma aprendizagem incrível. Eu estou muito grato por essas experiências. Sim, mas tu não chegas lá de um momento para o outro, não é? Quer dizer, no dia em que vais ao primeiro é porque achas que vais aprender qualquer coisa ou vais tentar mostrar qualquer coisa. Exatamente. Eu acho que foi sempre só uma necessidade de ter uma relação com a música. Eu acho que é isso. De ter e estar disposto e de aprender e de me atirar às situações. Eu sempre fui assim. Mas quando vais ao primeiro ainda estás na escola secundária. Quando vou ao primeiro... Não. O primeiro era quando eu era mais miúdo. Ainda mais miúdo. Ainda mais miúdo, que é aquele que é mesmo dos miúdos que cantam música portuguesa. Já não me lembro de todos. Assim. Há um que é tipo, só mesmo crianças que cantam música portuguesa. E aliás, eu lembro que foi um desafio para mim, porque eu conhecia zero de música portuguesa e tive que aprender, pronto. E correu bem, fui para lá, foi até quase à final, acho eu. Essas coisas, lá está, são culturais. Eu tinha um amigo meu que várias vezes chegámos a jogar o Trivial que ele tinha trazido, o Trivial Pursuit que ele tinha trazido de Londres, acho eu. E tudo quanto era esse tipo de coisas, de nursery rhymes e coisas do género, atirei o pau ao gato. O que para nós eu atirei o pau ao gato, o Mary had a Little Lamb, enfim. É assim. Eram as perguntas onde patinávamos todos. Completamente. Que eram aquelas que eram logo óbvias para quem nasceu naquele país, toda a gente
ouviu aquilo desde bebê e, portanto, conhece a letra. Uhum. Quem está fora não faz ideia do que é que tu estás a falar. Não, Que exatamente. música é esta, não é? Sim. Eu tenho vários disto. Olha, joguei Trivial Pursuit no outro dia e aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Opa, e coisas tipo do género de eu ter conversas com pessoas da minha idade, ficando os morangos com açúcar. Eu nunca vi os morangos com açúcar. Certo. Tipo, eu não Está só ao vi, teu lado, não tens referência. não Não é tenho uma referência, não tenho referência essa tua. referência, pronto, sim. Mas é isso. Mas, portanto, foste ao primeiro, Fui ao primeiro e depois fui não ao segundo. desististe, escola secundária. continuaste a ir, já na secundária, depois é Uhum. que voltas outra vez. E quantos foram? Foram 3. 3. E o que é que retiras disso tudo? Primeiro é bom não esquecer que aquilo é um programa de televisão, não é exatamente uma escola de formação, é um programa de entretenimento. Não, mas é exatamente, mas tira-se uma grande aprendizagem. Eu tirei uma grande aprendizagem deles. Primeiro, experiência de palco. Perfeito. Para um performer, ter uma exposição já. A minha primeira exposição foi para o país. Ou seja, isto já é uma porrada que. Ou sais dali meio traumatizado, ou corre bem, ou tu aprendes com aquilo. E eu sinto que eu escolhi aprender. Pronto. Já não é cantar para a família. O quê? Já não é cantar para a família, mesmo que a família esteja lá a rir, não é? É diferente. Exatamente. Pronto, e a relação que eu tenho com exposição também, não é? O facto de eu me sentir confortável em tomar riscos veio um bocadinho daí. Porque eu tomei logo um grande risco quando era miúdo e apercebi-me que, ok, eu posso tomar riscos. Ou seja, a minha relação com exposição nesse sentido, não é? Sentir-me à vontade para tudo, porque isto depois corre não só para a performance, corre para tudo na minha vida, não é? O fato de eu aprender que, afinal as coisas não são assim tão assustadoras. Eu posso simplesmente atirar-me às situações e ver o que é que acontece e aprender, e o que aconteceu e pronto, e eu sigo. E a respirar, e a pausar, e a cantar, também te ensinaram alguma coisa? Ou foste descobrindo depois tu? Não, eu fui descobrindo, eu tive uma professora de canto, logo depois do programa, porque a minha mãe pensou, ok, vá. Já Então, percebi que ele já está percebi que ele nesta. quer, pronto. Vamos lá E eu isto. super feliz, fui ter com a Mariana Dom, um grande beijinho à Mariana Dom, foi a minha primeira professora de canto e ela foi absolutamente incrível comigo. E pronto, e a partir daí tive aulas durante 2 anos, 3 anos. E fui aprendendo o que podia aprender. Porque aqui sim, não há grande formação. Mas há aconselhamento e assim. Mas acho que em termos de performance de canto, eu aprendi mais com o facto de eu ter sido empurrado para cima de palco à frente dos portugueses. Quando falas de aulas de canto, porque tu hoje também és professor, não é? Sim. O Mateus Paraíso também dá aulas. Isto é um ciclo, depois vai-se descobrindo. Uhum. O que é que tu achas que é a grande dificuldade? É saber colocar a voz, é o diafragma, é a respiração, é conseguir ouvir e replicar o tom, porque eu sou péssimo, eu ouço uma coisa e canto outra, aquilo não sai nada. O que é que... É holístico, é bastante holístico, porque está tudo ligado, não é? E depois é psicológico também, não é? Uma pessoa que tem problemas de ansiedade vai ter problemas de... Sim, mas não é uma máquina que se treina. É exatamente, está tudo ligado, ou seja, pode ser uma coisita aqui, às vezes é assim, é um ajuste aqui na mandíbula, às vezes é um ajuste tipo para onde é que estamos a mandar a ressonância, mas está tudo muito ligado. E tipo, o processo que eu faço com os meus alunos é esse, não é? Tipo, já te arrepiaste, assim, numa primeira aula ou não? Arrepiar no mau sentido, não é exatamente no bom sentido. É o que é que eu vou conseguir fazer? Mas eu vou conseguir. Ou seja, de mau. Sim. Já senti que houve desafios, ou seja, na minha carreira como professor, mas eu amo os desafios. Certo. Eu amo os desafios. E o contrário é verdade também. Também te arrepiaste no bom sentido de ouvir alguém chegar lá e dizer, é lá. Sim. Somos capazes de ter aqui matéria-prima muito interessante para trabalhar. Fogo, não, eu tive muita sorte. Eu tive realmente muita sorte. Tipo, houve alunos meus que definitivamente... E se calhar vamos ouvi-los em um dia destes, nunca se sabe. Mas já estás cá tu. Para já estás tu e tens este álbum. Na verdade, o Mateus Paraíso é o meu convidado e não se vai já embora. O Mateus Paraíso é o meu convidado hoje aqui no música.pt. Já está cá em Portugal há muito tempo. Saíste de casa do teu pai dos teus pais aos 18? Isto é uma coisa nórdica, não é de alguém que seja criado meio entre Portugal e o Brasil. Como é que isso foi? Foi uma experiência transformadora da minha vida. Foi definitivamente aquilo que necessitava de acontecer. E estou muito grato de ter feito essa decisão, não é? De ter saído logo. Porque... Quando é que isso deu?
Qual é que foi o deu? momento? Porque é que sentiste necessidade de ir fazer a tua vida? Porque podias ter ficado mais uns aninhos, não é? Bom, eu acho que é a minha necessidade por independência, não é? E eu e os meus pais crescemos com as nossas discórdias, vamos dizer assim. Como todos? Exatamente. E eu senti a minha necessidade de, ok, agora é a altura de ir, até porque mentalmente para mim era o que era necessário fazer. Pronto. Conseguias, já ganhavas o suficiente para isso? Não, eu saí com 20 euros no bolso. Ok. E depois? Com muita ajuda de amigos. Porque tu tiveste sim, tu tiveste muitos trabalhos. Isto a gente. Isto é tudo muito giro, o mundo da música, não sei o quê, mas tu fizeste muita coisa. Até, eu não sei se hoje já consegues viver só da música. Já consegues viver só com a música? Já, ok. Mas já houve um caminho até conseguires viver só da música. Vou. O que é que fizeste? Passa-me lá pelos teus trabalhos para eu saber. Então, o meu primeiro trabalho foi na Telepisa, aos 16. Ok. Trabalhei como empregado de mesa, ou seja, empregado de balcão. Foi tudo atendimento ao público e maioritariamente em restaurantes. Trabalhei como cozinheiro, na Copa. Aprendeste algumas coisas? Aprendi. Por acaso foi o meu trabalho preferido. Desses todos que tive, foi quando eu estive numa cozinha. Sim, porque à frente do balcão é daquelas coisas. Apanha gente simpática, apanha gente que está a ter um dia menos bom, não é? Mas aprendi muito também. A dar a volta. A dar a volta, o saber falar com as pessoas, falar com vários tipos diferentes de pessoas. E eu sempre... Eu tentei, ao longo da minha vida, quando tinha estes trabalhos e fazia várias coisas, de manter-me grato pelo aquilo que acontecia e pelo que estava a fazer, porque senão era mesmo só uma espiral negativa e eu nunca ia sair de onde estava. E depois, há um antes e o depois da pandemia? Há um antes e depois da pandemia, definitivamente. Foi... O antes é essa parte? Foram todo esse tempo de trabalho? Sim. Chega à pandemia, o que é que acontece? Chega à pandemia, eu apercebo-me que não tenho condições para me sustentar e tenho que voltar, tenho que implorar ao meu pai para me voltar a sentar lá em casa. Foi isso que aconteceu. Claro. E foi aí que eu pensei assim, bem, isto foi mesmo depois do The Voice. E eu depois do The Voice eu senti-me muito, muito, muito derrotado. Porque eu aceitei ir ao The Voice não porque queria ir ao programa, mas porque eu achava que ia-me dar oportunidades dentro da música. E obviamente que vi que isso não acontece assim. Não é exatamente assim. Não é exatamente assim. E aquilo não correu bem para mim, no sentido em que eu fui passando e assim não tem nada a ver com competição, mas eu sinto que são performances que eu não dei o que eu sei que consigo dar, não é? Então fiquei muito desmotivado e eu tinha sempre esta pressão enorme de eu tenho que ser bem sucedido na música para provar à minha família, para provar a mim mesmo. E eu larguei-me disso. Completamente e pensei assim, mas eu também sou outras coisas. O Mateus pode ser qualquer outra coisa. Eu pensei assim, eu posso ser psicólogo, eu posso ser cozinheiro, eu tenho vários outros interesses. Então abriu-se aqui uma panóplia na minha cabeça que o meu mundo começou a ficar muito mais colorido e eu larguei-me assim de um peso gigante. Eu não dava a escrever nada de jeito naquela altura. Eu tentava todos os dias, eu chegava à casa do trabalho e eu praticava e era um pandemónio. Era horrível a experiência de sentar-me e fazer música, porque eu tinha sempre esta pressão de ser bem sucedido. E por experiência própria, para toda a gente que está a ouvir, artista, o meu conselho é não façam arte a pensar em sucesso. Dá sempre... Não é o caminho. Não é o caminho. Não é mesmo o caminho. Mas trabalhar é. Mas trabalhar ainda assim, todos os dias chegavas e trabalhavas. Sim, eu sentava-me. E foi muito importante eu ter-me sentado e ter passado por essa experiência. Mas, pronto, quando aconteceu a pandemia, eu pensei assim, não quero mais. Então não vou fazer música profissionalmente. E foi a partir daí que começou a acontecer para mim. Porque eu larguei-me desta pressão e parece que o universo abriu-se e disse... Pronto, e eu próprio a mim mesmo, um exercício. E começaram o quê? E começaram as melodias começaram a surgir? Exatamente, porque já não havia pressão. Então cada vez que eu ia me sentar ao computador para fazer uma música ou para produzir uma música, eu ficava bem, vamos aqui brincar. Era uma playground, tipo, era um parque de diversões para mim, porque eu pensava assim, eu posso fazer o que eu quiser, isto não tem que sair.
de brincar com os sons e depois vais atrás da letra. Isto às vezes não é exatamente assim o mesmo caminho. É sempre diferente. É sempre diferente, não é? É sempre Umas vezes diferente. tens uma letra e depois começas a trabalhar de volta daquilo. É Outras assim, vezes eu tens a acho que música eu e a penso letra. sempre musicalmente primeiro. Sim. Sempre musicalmente primeiro, pode haver um motivo melódico, pode ser qualquer coisa, uma ideia no piano, uma coisinha que eu fiz na guitarra, mas normalmente este álbum foi muito eu estava com o meu computadorzinho. O que é que tu pegas sempre primeiro? A guitarra? Piano. É o piano. É o piano, sim, definitivamente, é o piano. Resulta melhor em termos de melodia, portanto Exatamente, consegues tirar melhor. sim. E eu amo sintetizadores, tenho uma paixão enorme por sintetizadores, então começou assim, e eu e eu, lá está, eu não comecei assim, a produção, eu sou produtor, não, eu pegava no Logic, que é, para quem não sabe, é o programa do Mac, que dá para fazer música, pronto, e depois eles têm lá, tipo, a biblioteca lá do Logic, né, de sons, a biblioteca de sons, e eu ia para lá e procurava assim, que giro este aqui, deixa-me fazer aqui agora uma coisa por Daqui a bocado tinhas 500 sons misturados. por cima. E eu lembro de mostrar estas músicas que fiz, olha, por exemplo, a Compreender foi uma delas, de eu mostrar aos meus amigos do género, esta música está mesmo ridícula, são lá. A Boas Vibes, oh meu Deus, eu fiquei mesmo, a proposta que eu fiz a mim mesmo era mesmo, pronto, eu estava sempre nesta coisa de, deixa-me aqui fazer, assim, mesmo de forma não séria. E depois foram os meus amigos, o Stefano e o Miguel, graças a Deus por eles, que eles olharam e ficaram assim, Mateus, isto não está mal, isto está muito fixe. E eu pensei, eu a primeira vez fiquei assim, pronto. Está bem. Tá bem. Vocês são meus amigos, não é? Tá bem. Tipo, eles só queriam que eu fizesse música. Assim que eu lhes disse que eu ia largar da música profissionalmente, meu Deus do céu, tipo, os meus amigos, obviamente, preocupados comigo, mas como assim? Ok. Não Muito é? bem. Mas foi necessário para mim, e estamos aqui agora os dois a falar. Exatamente. Portanto, é todo um percurso. bonito. Que é que grande parte do trabalho foi feito em casa? A maioria do trabalho conseguiste fazer com o teu computador? Ou... Sim. Sim, não, a grande maioria, ou seja, a escrita deste álbum foi tudo eu, ou seja, e não só, isto era em casa, em paragens de autocarro, eu levava o computador para todo lado, em paragens de autocarro, em jardins, Punhas os fones e punha ficavas os ali na fones tua e ficava ali lá a e tua- pronto. É, exatamente. Sim, porque o escritório pode ser em qualquer lado. Podes estar ali na esplanada e estás a fazer o teu trabalhinho e Exatamente. ninguém não acontece nada. The world is an oyster. Mas tinhas uma linha para este álbum? Ou as músicas foram aparecendo e Foi tudo aparecendo e depois eu juntei tudo. depois é que resolveste juntar e pôr um chapéu de chuva por cima? Exatamente, sim. E depois fui polindo as coisas em relação a isso. Sim. Mas é na verdade, não é a minha verdade, não é pela verdade, não é a verdade. É na verdade. verdade. É na verdade. E eu acho que é isto. É tanto este exercício de na verdade, entanto como estar na verdade. De ser na verdade, não é? Tipo, na verdade como um lugar, como um espaço e de respeitá-la, não é? E nunca te apeteceu cantar com um sotaque mais brasileiro? Sim. Até porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. Os gajos são mais abertas. Não, Mas eu... Pode acontecer. Não aconteceu agora, pode vir a acontecer. Sim. Eventualmente. Pode ser que sim. Não sei. Tenho que pensar nisso com mais profundidade. Faz um dueto contigo. E depois ninguém sabe. Faz Oh um meu dueto, Deus! faz Isso um não dueto isso contigo. não é uma boa ideia. Escreve aí. Isso é uma ótima ideia. Fazer um dueto comigo mesmo. Dedicado ao Eu Carlos. Obrigado pela inspiração. Estás à vontade. Tu navegas muito mais. Hoje andamos muito mais à volta dos beats, andamos muito mais à volta da música pop. É um universo onde tu gostas mais de estar, ou és capaz de ir buscar coisas mais tradicionais, mais folk, ou não é a tua área? Eu acho que este processo aconteceu todo pelas coisas que eu ouvia, não é? Tipo aquilo que eu ouvia e acabou por se traduzir naturalmente na música, assim, ou seja, eu naturalmente gravitava para lá, não é? Que eu tenho ouvido. Por exemplo, eu acho que... E o que tu ouvias, 2 ou 3 exemplos, só para ficarmos com uma ideia, não me arranjas coisas muito estranhas. E o que tu ouvias era? eu ouvia muito... dizia que havia aqui uma trindade. Ele agora a pensar, deixa eu ver se não arranjo aqui uma coisa muito esquisita. Sim. Não, havia uma trindade para mim aqui, tipo, eu sempre ouvi muita música, mas eu não sei, era a Cisa, definitivamente, a Janae Aiko e a Summer Walker. Elas três, eu tenho uma paixão por mulheres de R&B que é, pronto, são uma inspiração para mim, pronto. Certo. E elas as três escrevem com muita verdade e têm uma sonoridade muito semelhante, não é? E eu ouvi muito elas as três neste processo de escrever.
e outras coisas, tipo, muitas outras coisas. Mas eu sou apaixonado por folk. Tipo, Mais uma vez a verdade vem ao de cima. Pronto, é que acabaste. é verdade. Elas cantam com muita verdade e eu gosto muito daquilo que elas cantam. E eu também gostei muito da tua verdade nesta conversa, de ter sido uma conversa também muito honesta e poderes ter estado aqui. Diz-me só, para a gente não se esquecer, Obrigado. vais ter um grande concerto e não te vais embora sem falar do concerto, que é... Dia 5 de junho no Music Box, é para toda a gente aparecer, que vai ser um concerto incrível, com músicos incríveis. Convidaste os amigos todos? Convidei os meus amigos todos. Os meus amigos todos. E Muita gente em cima do palco também. Portanto, O vai quê, ser o quê, uma o quê? muita gente em cima do palco. Também, Exatamente. vai ser uma festa boa. 5 de junho, 5 de junho, Music Box. Exatamente. para ver o apareçam Mateus todos. Paraíso. E para descobrir este, na verdade, que eu acho que vale a pena descobrir. Muito obrigado. Mateus, obrigado por teres vindo. Obrigado. Eu vou Obrigado. deixar aqui. Muito obrigado.